cristãos, meus irmãos, aqui presentes no santuário de Nossa Senhora da Caridade, querida padroeira desta cidade tão amada de Maranhão. De modo especial, quero saudar os meus irmãos sacerdotes, Padre Raimundo e Padre Lucas. Também os seminaristas presentes, os vocacionados, as religiosas, aqueles que nos ajudam na liturgia, os devotos e devotas da Mãe da Piedade. Desde o dia 30 do mês de agosto, esta paróquia vive com intensidade a preparação para a festa de sua excelsa padroeira, logo mais no dia 8 de setembro, próximo sábado. Em sintonia com o Santo Padre, o Papa Bento XVI, foram escolhidos como temas deste novenário as próprias catequeses do Papa intituladas A Família, o Trabalho e a Festa. Vocês que já vêm refletindo sobre esses temas, este assunto, desde o início do novenário, hoje queremos apenas dar um passo a mais nessa reflexão. E assim, queremos propor a todos os irmãos a oportunidade de repensar a realidade em que vivem. Antes de entrar no tema propriamente dito, o trabalho, o desafio para a família, esse é o tema de hoje, é justo que nós façamos memória da liturgia da Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Logo na primeira leitura que ouvimos, o apóstolo Paulo faz uma lamentação profunda em relação aos cristãos de Corinto. Porque no entender de Paulo, aquela comunidade se comportava de maneira infantil, como crianças caprichosas, incapazes, diz Paulo, de receber o alimento mais sólido senão leite. Paulo se queixa e lamenta daquela comunidade porque percebe o comportamento daqueles cristãos que não difere do comportamento de cristãos aqui e acolá nos tempos de hoje. Se comportam assim, como diz Paulo, de maneira infantil, como crianças caprichosas. Cresceram na idade, avançaram na idade, mas o comportamento é infantil. Não são pessoas maduras, são imaturas. Não é difícil encontrar pessoas na comunidade que vivem a se queixar de seus padres. Mas também não é difícil encontrar sacerdotes que se põem a queixar-se de seus fiéis, se não de todos, mas de alguns deles. O comportamento de ambos é semelhante. Meus irmãos, vejam, o que é que Paulo chama a atenção? Para que nós passemos desta fase infantil, que nós deixemos de agir de maneira infantil e sejamos pessoas maduras, capazes de
de maneira madura. O que seria uma pessoa imadura e infantil? Uma pessoa incapaz de perdoar quem ofendeu. Uma pessoa incapaz de fazer progressos espirituais da vida em Cristo. Uma pessoa que se coloca acima do bem e do mal. Uma pessoa que se baixa a si mesma. Uma pessoa incapaz de encarar uma crítica que pode vir de lá para cá. Essa pessoa é imatura. E olha, quantos anos já dentro da igreja? Aqui a gente reflete padres, bispos, leigos, quantos anos já a caminhada de vida de oração, escutando a palavra de Deus, quantas missas já participou, mas age com imaturidade. Paulo chama a nossa atenção para que superemos esta fase. Não somos mais crianças, somos pessoas adultas. E devemos ser adultos também na fé. Nesta leitura tem uma frase para mim muito cara. Eu vou lembrar para vocês a frase, está na leitura que eu fiz. Diziam os cristãos daquela comunidade: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ninguém dizia: eu sou de Jesus. Paulo vai dizer: é bem verdade. Paulo é importante, Apolo também. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Para dizer, a obra é de Deus. Nós somos instrumentos nesta obra. Deus se serve de nós, como dizia o Papa Bento XVI, instrumentos insuficientes. Deus se serve de nós não porque nós temos méritos para jogar na cara de Deus e para forçar Deus a nos tratar diferente dos outros. Não. Somos importantes na obra de Deus, mas não somos a peça mais importante. A obra é de Deus, não é nossa. E quantas vezes a gente se acha donos da obra que é de Deus? É preciso, meus irmãos, sairmos desta noite aqui, desta missa, conscientes disso. Eu faço parte desta obra de Deus. Deus se serve de mim para realizar a sua obra. Mas o mais importante não sou eu, é Deus. No Evangelho, que coisa bonita. Jesus é mostrado no Evangelho em movimento. No primeiro momento, é Ele quem se dirige às pessoas. É Ele que vai ao encontro da sogra de Simão. É Ele que vai ao encontro da miséria humana, ali simbolizada na sogra de Simão. Interessante, vocês notaram que o Evangelho não diz o nome desta sogra de Simão.
E por que não diz o nome? Porque aí no lugar dela, você pode colocar o seu nome. Assim como o Senhor foi ao encontro da sogra de Pedro, o Senhor vai ao meu e ao seu encontro também, ao encontro da nossa miséria. E indo Jesus ao encontro da nossa miséria, o que é que Ele deseja fazer conosco? Nos curar. No caso da sogra, disse, não é a febre, mas qual é o seu problema? Qual é a enfermidade, se não física, mas espiritual, a qual você precisa ser curado ou curada? No primeiro momento, é Jesus quem vai ao encontro daquela mulher. Mas no segundo momento, no mesmo Evangelho, não é mais Jesus quem vai ao encontro das pessoas. Agora são os doentes que são levados até Jesus. Significa dizer que há momentos que o Senhor se dirige a nós. Onde quer que a gente esteja, Ele vai ao nosso encontro. Mas aqui é preciso pensar na segunda cena, que eu preciso também vencer meu comodismo e me dirigir ao encontro de Jesus para ter receber a cura. Quantas vezes a gente é assim? Quer receber as graças de Deus, mas não sai do seu lugar. Se o Senhor quiser, venha ao meu encontro. Eu estou aqui, Ele sabe, eu estou aqui, venha ao meu encontro. Não vai ao encontro de Jesus. Eu quero agradecer pela sua presença nesta noite. Você que teve a coragem de desligar a sua televisão, de deixar o capítulo da novela, de deixar alguma outra atividade, seja lá qual for, para vir ao encontro de Jesus. E aqui diante de Jesus, qual é o seu desejo? Receber alguma graça de fogo. Se não para receber alguma coisa para você, mas para pedir para alguém. Meus irmãos, a liturgia de Deus nos ensina que é preciso se colocar em movimento, reconhecendo que Deus é tudo na nossa vida, como você lê na primeira leitura, mas se convencendo de igual maneira que nós precisamos de Jesus para termos vida e vida divina. Como nos mostra o Evangelho. Tendo feito memória da palavra de Deus, agora vivemos no tempo. O trabalho do desafio para a família é o tema desta noite. Nos dias atuais, meus irmãos, uma das questões que temos que repensar é a extrema valorização financeira que se confere ao trabalho, esquecendo sua outra dimensão principal. O trabalho é uma bênção. Diga comigo, o trabalho é uma bênção. Mas será que vemos o trabalho como uma bênção? Você que é trabalhador, você que é trabalhadora, vê o trabalho como uma bênção, como uma forma de participar na obra criadora de Deus, como uma maneira de colaborar no progresso humano e espiritual das pessoas. A importância financeira do trabalho para a família é indiscutível.
precisamos trabalhar para que, com aquele trabalho realizado e com o fruto do nosso trabalho, que é o dinheiro que a gente ganha de maneira honesta, a gente possa garantir à nossa família uma vida digna. Precisamos trabalhar assim, uma vez que é do trabalho que vem os recursos para a família possa se manter. Contudo, a dificuldade aparece quando o trabalho é enxergado apenas como uma fonte de renda. O grande problema que nós temos hoje é que o trabalho é colocado por muitos, e quem sabe você é um destes, mas como uma dimensão de dinheiro, de ganho, de lucro, do que como uma forma de participação na obra criadora de Deus. Por isso que o trabalho, às vezes, torna-se pesaroso. Aquela condenação de que, com o suor, você vai ganhar o seu pão. Meus irmãos, será que você não já chegou no trabalho, dando patada em todo mundo que você encontrar pela frente? Será que, em vez de agradecer pelo seu trabalho, você não se lamentou, não reclamou? Por isso que o trabalho às vezes torna-se pesaroso. Aquela condenação de que, com o suor, você vai ganhar o seu pão. Mas não foi essa a vontade de Deus quando Ele institui o trabalho para o homem. O trabalho, de acordo com o livro do Gênesis, era entendido como uma bênção, uma ordem de Deus. Mas à medida que a pessoa não coloca o trabalho a serviço do ser humano, isto dificulta os relacionamentos de modo particular na família. O trabalho vai assumindo então uma posição que não é dele. Ao invés de ele estar a serviço, por exemplo, do ser humano, dos relacionamentos familiares, ele passa a ser o principal, e todas as situações da família vão sendo condicionadas pelo trabalho. Aí, de fato, o trabalho não se torna uma bênção para a família, mas um meio de escravidão da própria família. Isso se dá pelas vezes que a gente coloca o trabalho como se fosse a coisa mais importante. Como se a gente supervalorizasse o trabalho em detrimento da própria família. Quantas pessoas são escravas do próprio trabalho? Vivem para o trabalho e esquecem o resto. Por isso a família muitas vezes é prejudicada. A questão aqui não é deixar de trabalhar. A questão aqui é equilibrar. O trabalho é importante, mas não é mais importante. A família também tem que ser olhada. A família também tem que ser percebida e vista. Tem pessoas que se comportam como máquinas, trabalham de domingo a domingo. Não tem tempo nem para ela, quanto mais para os outros.
quantos hoje vivem assim? Além das implicações para a convivência familiar, é preciso que os pais se atentem para a maneira como vão transmitir essa ideia de trabalho aos seus filhos. Digam comigo assim: o homem se realiza no amor e no trabalho. Essa é uma frase de um bispo da igreja chamado Dom João Petrini. A satisfação com o trabalho é, sem dúvida, um exemplo para que a criança entenda desde cedo o valor do trabalho. A pessoa fazer o trabalho e fazer com gosto. Fazer com a maior capacidade possível. Se realizar do que faz, gostar do que faz. Esse gesto, meus irmãos, observados pela criança, já é um exemplo muito grande que a gente pode oferecê-la. O maior trabalho que nós temos é o amor. Amar e ser amado, essa é a essência do ser humano. A criança é educada no sentido dos valores e o trabalho visto como um dos recursos para atingir o valor maior que é o amor, se torna uma bênção muito grande. No entanto, se o trabalho é apresentado à criança como uma mera atividade para ganhar dinheiro, ele se transforma em um desafio que vai sendo tornado pelo egoísmo e pelo individualismo. Assim nós vamos perdendo aquela dimensão bonita da construção do trabalho a serviço da pessoa humana. Aí vem uma pergunta: Padre, como conciliar família e trabalho? A família é importante, mas o trabalho também. A gente não pode viver sem um e sem o outro. Como conciliar as duas coisas? Sendo um desafio, muitas pessoas me perguntam qual é a melhor maneira de conciliar as atividades familiares com as trabalhistas, de forma que ambas sejam fontes de alegria. E aqui faço memória das palavras do Papa. O Papa Bento XVI, no 7º Encontro Mundial das Famílias em Milão, disse: tanto o pai quanto mãe devem colocar o trabalho a serviço da família. Tanto o homem quanto a mulher devem trabalhar, e o trabalho deve ser feito em vista da sua família. Não colocado acima dela, mas em função dela. Ambos, pai e mãe, homem e mulher, devem ter cuidado de não entrar nessa busca frenética do ter cada vez mais. O consumismo que não tem limites. Quantas pessoas hoje vivem assim? Nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. E já tem o necessário para viver com dignidade, mas querem mais. Nunca
nunca estão satisfeitas. Na vida cotidiana, diz o Papa, também é necessário reconhecer que às vezes é preferível ter menos dinheiro, menos recursos materiais e mais relacionamentos. Menos recursos e mais relacionamentos, mais afetividade, mais diálogo, mais perdão, mais compreensão, mais atenção. Quantas pessoas, muitos de vocês aqui vieram de famílias assim, não tiveram a casa cheia e não tinham uma vida de regalias, mas a família era bonita, era uma família bonita, era uma família de invejar. Por quê? O feijão com farinha todo dia, o terrorzinho na mesa todo dia, mas farinha todo dia. A mamãe dividiu o pedacinho de carne para cada um. Agora, se brincasse, a gente já vai ver assim. Se trastejasse, o esperto pegava o pedaço de carne. Não é nada carne. É que ninguém dava bobeira. Mas era tudo dividido. Não tinha tantas coisas. Não tinha aquela fartura como às vezes a gente tem hoje ainda reclama. Muitos trabalhavam na roça, ajudando o pai e a mãe, mas era uma família bonita, que havia compreensão, que havia acolhida, que havia colo, que quando choravam, os outros também choravam. Havia um outro que acreditava, todos compartilhavam da mesma alegria, do mesmo sentimento. Era assim. Mas hoje, essa corrida frenética do mundo moderno tem nos educado assim, para cada um olhar para o seu próprio umbigo e pouco importa o outro. Isso é um egoísmo, não é só vivido com relação aos que fora de casa. Muitas vezes o egoísmo é dentro da família. O dinheiro não é do marido e da esposa, é de quem trabalhou. O dinheiro é meu assim. Eu compro o que eu quiser e o seu apito é surdo. A vida é fica assim. Eu preciso falar no mercado. Não é quando você tem com a sua família, mas esse é o quadro que vemos por aí. Então o Papa diz: olha, é preferível não ter muita coisa, mas ter muito relacionamento familiar. É preferível. Muitos pais se preocupam em dar tudo de melhor para seus filhos, mas o mais importante nem sempre sabe dar. Porque, por exemplo, o abraço, a acolhida, a atenção, o diálogo, a compreensão, o amor. O melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para seu filho são eles mesmos. Levante a mão quem é pai e mãe.
melhor presente em seu filho, se você já perguntou para ele ou para ela, a resposta que ela vai lhe dar é basicamente isso. Meu pai e minha mãe, eu não quero nada de vocês, mas eu quero ter vocês presentes na minha vida. O maior presente que você pode dar para o seu filho é você mesmo. É a sua atenção, é a sua acolhida, é o seu abraço, é o seu colo, é o seu sorriso. Nosso Senhor ajude a cada pai, a cada mãe, a cada devoto de Nossa Senhora da Piedade a crescer nestes valores, a buscarem no trabalho uma maneira de colaborar com Deus no progresso humano e espiritual das pessoas, mas que possam, acima de tudo, reconhecer no trabalho uma maneira de servir mais e melhor aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.